De Volta ao Passado, de Célia Xavier Camargo, parte 2, capítulo 7, uma experiência diferente. Ao deixar o hospital, após as tarefas do dia, caminhava ao lado de Paulo. Conquanto não tivéssemos uma convivência mais estreita, visto estarmos trabalhando em áreas diferentes, eu admirava profundamente. Do nosso grupo de jovens, Paulo é dos mais experientes. Temos grande satisfação em conversar com ele e passamos horas a ouvi-lo sem nos cansarmos. Extremamente simpático, consegue sempre prender nossa atenção. Ele esteve ausente durante algum tempo, acompanhando uma equipe socorrista requisitada para atender local de extrema necessidade, onde se verificavam conflitos armados. De uma colônia espiritual distante localizada na Europa, chegara o pedido de socorro, e para lá correram servidores para ajudá-la nessa situação dolorosa. Os combates na Bósnia prosseguiam acirrados, causando tantos estragos que os irmãos europeus se viram forçados a pedir reforços a outras regiões do orbe para enfrentar o volume de atendimentos. Imediatamente, movimentaram-se nossos dirigentes, levando em conta a solicitação. Dentre os que se candidataram e foram aceitos estava o nosso amigo Paulo. Pelas suas condições espirituais, equilíbrio emocional, conhecimento de línguas estrangeiras, inclusive do Esperanto, era dos mais indicados para a missão. Por um período de 2 anos, permaneceu a equipe de Céu Azul no continente europeu. No retorno, foram recebidos com festas e muito carinho. Certa ocasião, nos reunimos na Casa da Esperança, abrigo do qual ele fazia parte, para que nos contasse suas experiências na região dos combates. Paulo passou a nos relatar as dificuldades encontradas, os problemas, os sofrimentos e as dores daquele povo, que toda a equipe de Céu Azul acompanhou. Sua tarefa era ajudar na retirada dos espíritos recém-desencarnados, para que não se aumentassem as vibrações poderosas de ódio e desejo de vingança que ali campeavam, e para evitar que eles continuassem a lutar ao lado dos irmãos encarnados, julgando-se ainda na carne, vivos. E não tínhamos que atender apenas os soldados, combatentes de uma guerra iníqua. A população civil, constituída de idosos, mulheres e crianças, também era dizimada. Cenas chocantes se desdobravam sob nossas vistas sem que algo pudéssemos fazer. Cenas de selvageria e brutalidade, por simples desejo do mal, se tornaram corriqueiras. Torturas e estupros eram praticados à luz do dia, fazendo com que as vítimas suplicassem pela morte. Não bastante isso, hordas obsessoras falanges do mal dominavam livremente, em virtude das baixas vibrações ambientais, facilitando o vampirismo. As cargas negativas eram tão pesadas que as turmas que se revezavam no atendimento a períodos regulares procuravam a orla marítima do Adriático para se restabelecerem no ambiente puro e balsâmico da natureza, limpo de miasmas mentais e, com isso, terem condições de energizar os corpos espirituais combalidos. Como podem ainda acontecer coisas como essas? Nem parece que estamos no final do século XX, prestes a entrarmos no 3º milênio, exclamou Giovanna, penalizada com o apoio dos demais. E o pior é que acontece. A sociedade terrena progrediu muito, mas em certos aspectos parece estar ainda na era medieval, comentou Dino. É verdade, meu amigo. Isso ocorre porque a imperfeição moral dos espíritos ainda é muito grande, e quando encarnados no planeta, nesses casos em que existe disputa de interesses entre grupos étnicos, todos se envolvem e parecem regredir a níveis inferiores da animalidade, ignorando a razão, o discernimento, a afetividade e a solidariedade. Cada um pensa em si próprio e perde a noção do que é certo ou errado, do que é justo ou injusto, do que é bom ou mal. Mesmo os que poderiam ter algum direito, por haverem sido expoliados em alguma época, acabam por agravar sua situação pelos excessos praticados contra os inimigos. Padilha, que ouvia com extrema atenção, questionou: Paulo, você encontrou dificuldade em se comunicar com eles em virtude da diversidade de idiomas? Sim, porque sabemos que a linguagem do espírito é a do pensamento, mas a prática mostra
que dependendo da baixa condição vibratória dos envolvidos, isso se torna difícil, não é? Sem dúvida, Padilha. Esse é um obstáculo de vulto nessas circunstâncias. Quando os desencarnados se acham ainda bastante impregnados de fluidos muito densos, trabalhávamos sem muita conversa, utilizando-nos apenas das vibrações mentais no atendimento em campo de batalha. Contudo, não raro era preciso conversar com os atendidos e então percebíamos que eles não estavam em condições de ouvir nosso pensamento. Aí apelávamos para a linguagem comum. Como fui estudante de línguas, falando razoavelmente o inglês, o francês, o alemão e o esperanto, além do português, usava os recursos de que dispunha. Tentava uma língua, tentava outra, até me fazer compreender. O esperanto me foi de grande utilidade, especialmente no diálogo com os nossos aliados servidores do bem. Muitos se expressavam com fluência nesse idioma universalista, o que facilitou bastante o nosso relacionamento, especialmente em termos de ordens de serviço. Já que tocou nesse ponto, Paulo, como era o relacionamento entre vocês, isto é, a equipe de Céu Azul e a equipe dos europeus? Perguntou Marcelo. Cordial, mas diferente, informou ele. Como assim diferente? Diferente como? Quis saber o Gladstone intrigado. Paulo pensou um pouco, como se estivesse estudando bem as palavras, e prosseguiu. São diferentes. É difícil de explicar. Aqueles servidores trabalham e se esforçam em cumprir bem suas obrigações. Têm um alto senso de dever e de responsabilidade, mas são, como direi, frios, algo distantes. Naturalmente não são todos. Aqueles que são carinhosos e efusivos como nós brasileiros, mas são raros. A colônia espiritual para onde fomos fica situada numa região entre a Hungria e a antiga Iugoslávia, mas a maior parte do tempo ficávamos num posto de serviço provisoriamente montado nas proximidades das regiões de combate. Ali havia atendentes de inúmeras nacionalidades, entre eles alemães, italianos, franceses, iugoslavos, bósnios, austríacos, suíços, portugueses, eslavos e brasileiros, brinquei. Naturalmente, além de nós, afluíam em grande quantidade brasileiros de várias colônias espirituais de nosso território, como Nosso Lar, Campos da Paz, Redenção, Aldebarã, Alvorada Nova e outras. Mas por que eles são tão diferentes? São espíritos como nós, conscientes da própria condição, indagou Patrícia. Porque ninguém muda com a morte do corpo, minha amiga. Continuamos a ser o que somos, e eles são assim. Foram educados dessa maneira. Construíram uma personalidade baseada na razão, que modera a afetividade e não se deixa levar pela emoção, como mudaram agora de um momento para o outro, especialmente os que reencarnaram muitas vezes na mesma região. Assimilam os condicionamentos que lhes são impostos, e só o tempo fará com que possam demonstrar alguma mudança. Os italianos e os portugueses, por exemplo, são mais parecidos conosco, emotivos e alegres. Já os alemães e os austríacos são mais frios e compenetrados. Após breves interrupções, em que meditamos sobre suas palavras, concluiu. Por isso, não imaginam a falta que sentimos daqui de todos vocês. A saudade era imensa, e não víamos a hora de retornar para a nossa terra. Lá não existe essa amizade calorosa que a gente vê aqui, essa fraternidade que une os membros de um mesmo grupo e os torna verdadeiramente irmãos. Não digo que eles não sejam unidos, talvez sejam até mais solidários do que nós brasileiros, mas não se comunicam com facilidade, nem demonstram de maneira ostensiva seus sentimentos. Isso os torna um tanto distantes e indiferentes aos nossos olhos. Fez nova pausa e prosseguiu, olhando com carinho cada um de nós. Nossa terra é abençoada, acreditem. Em que lugar do mundo pode-se ver tanta gente, de nacionalidades, raças e credos diversos, convivendo sem qualquer problema? Todos os que aportam ao extenso território da nossa pátria são bem recebidos, prosperam e se integram, constituindo uma imensa família na qual a fraternidade e a solidariedade se sobrepõem às dificuldades normais da existência, aos problemas socioeconômicos e culturais do povo. Paula falara, externando tanta emoção, colocando tanto sentimento que todos estávamos também comovidos. Enxuguei discretamente uma lágrima, enquanto Betão, sempre ele,
Ao perceber nosso estado interior, que facilmente redundaria em tristeza pela saudade da terra natal, alterou o tônus vibratório, levantando os braços e exclamando com ênfase: "E viva o Brasil!" Todos caímos na risada. Daí em diante o ambiente tornou-se alegre. O imenso sentimento de felicidade, de satisfação por sermos brasileiros, inundou nosso íntimo, e nos abraçamos chorando e rindo, rindo e chorando. Certamente tínhamos a consciência de que, no fundo, todos somos cidadãos do mundo, e que apenas no presente estávamos vinculados ao Brasil. Não ignorávamos que muitos de nós vieram de outros continentes, sobretudo da velha Europa, e que aqui, nesta terra abençoada, estávamos tendo a oportunidade de fugir dos ambientes em que tanto falimos, para recomeçarmos sob novas bases. De tudo isso eu me lembrava agora no momento em que deixávamos o hospital após as tarefas do dia. Ainda preso à nossa conversa anterior, comentei: "Paulo, a respeito desse assunto, recordo-me nesse instante daquele dia em que você nos relatou suas experiências na Bósnia. Logo após seu regresso, falávamos exatamente sobre a dificuldade que temos de nos modificar, mesmo após a passagem para o plano espiritual." "Exatamente. Sabe, César, muitas coisas me impressionaram naquela época. As experiências foram muito marcantes e dolorosas para todos nós, mas sempre que revejo os semblantes dos companheiros de lá, calmos, circunspectos e distantes, fico perplexo. Lembrei-me de Sheila e da sua experiência, onde ela me contou que, em virtude de abusos na área da fala e dos relacionamentos, optara por tornar-se freira na encarnação seguinte. Quando a conheci, tinha dificuldade em se expressar, falava pouco, em razão dos condicionamentos dessa época, em que permaneceu muito tempo quase que incomunicável. Mas dá para entender porque são assim, concordei com o gesto de cabeça. Continuamos a caminhar calados, cada qual mergulhando nos próprios pensamentos. Ao nos aproximarmos de casa, despedimos-nos. Nós nos veríamos na manhã seguinte para prosseguimento das tarefas. Entrei. Os outros amigos ainda não tinham chegado. Fui até o quarto para repousar um pouco. Logo mais iríamos para o Centro de Estudos da Individualidade. Capítulo 8. Luz nas Trevas. Logo mais à noite, nos reunimos no Centro de Estudos da Individualidade, ansiosos para saber como seriam formados os grupos e de que maneira iríamos trabalhar. Irmã Anita, iniciando a reunião, tranquilizou-nos. Vários colaboradores ali estavam, secundando-a, e seriam os coordenadores responsáveis pelas diversas equipes. Por áreas de afinidade, fomos encaminhados aos grupos que passaríamos a integrar. Conduzido à sala 7, deparei-me com os futuros colegas. Éramos um grupo de 5 pessoas, incluindo o orientador. Com prazer, verifiquei que trabalharíamos sob a direção de Henrique, um amigo de longa data, profissional dedicado que muito me ajudou quando ainda estava internado no hospital, nos primeiros meses como habitante da espiritualidade. Os outros componentes eram Viviane, Adriana e Alberto, o médico que já participara comigo do grupo de ajuda aos suicidas em potencial. Sentamo-nos em círculo para os primeiros contatos. Apresentamo-nos mutuamente, quebrando o gelo. Viviane, uma jovem morena simpática, com longos cabelos crespos presos por um elástico, grandes olhos escuros e sorriso melancólico, iniciou contando-nos sua história. Meu nome é Viviane e desencarnei aos 30 anos, em consequência de uma queda no banheiro. Quebrei o pescoço, seccionando a medula e fiquei tetraplégica aos 20 anos. Extremamente revoltada, tornei a minha vida e a de meus familiares um inferno. Não aceitava a condição de deficiente física. Amava o esporte. Fora atleta e participava de jogos e campeonatos em todo o país. Transformei-me numa criatura amarga e insuportável, não recebendo ninguém, nem os melhores amigos. Assim permaneci por 10 anos, até que, vitimada por uma pneumonia dupla, deixei o corpo material. Estagiei durante longo período em regiões inferiores em grande perturbação. Socorrida, trouxeram-me para cá, onde me recuperei com dificuldade após muitos meses de internação no hospital. Viviane calou-se,
sob a forte emoção que as lembranças lhe traziam. Comovido com seu relato e recordando o meu próprio caso, indaguei: Viviane, em suas dificuldades nunca pensou em Deus? Não, jamais, respondeu taxativamente, prosseguindo. Enquanto eu era forte e saudável, a religião nunca me interessou. Havia coisas mais importantes para fazer, segundo o meu modo de pensar. Depois, quando a tragédia desabou sobre mim, retendo-me ao leito, se alguém me falava de Deus ou de um ser superior, externava o ódio e a revolta que me iam na alma. Se era verdade que existia um Deus, por que fora tão cruel comigo? Nunca fui pessoa preocupada em ajudar os outros, praticando a caridade, mas também não me lembrava de ter prejudicado alguém. Nunca fizera nada de mal. Por quê? Por quê? Fez uma pausa e concluiu com voz embargada. Hoje eu sei que me faltaram noções de verdadeira religiosidade e de espiritualidade maior, que teriam modificado a minha vida. Todavia, meditando agora sobre tudo o que me aconteceu, penso que certamente eu não merecia essa bênção. Deveria vencer com o meu próprio esforço. Adriana fitava a companheira com os olhos úmidos. Era clara, delicada e tímida, mas tinha sorriso fácil e lindos olhos castanhos. Achei comovente seu relato, Viviane. Minha experiência, apesar de dolorosa, é muito diferente da sua. Tive vida confortável, família amorosa, saúde perfeita e alguma beleza física. Nada me faltou. Contudo, uma insatisfação íntima, sempre crescente, levou-me ao contato com a droga. Daí por diante, não é preciso nem dizer, me afundei cada vez mais. Degradei-me aos poucos. Cheguei a ponto de roubar para obter o que queria. Vendi tudo o que tínhamos de valor dentro de casa para satisfazer o vício, até que meus pais concluíram que eu deveria ser internada. No hospital, ludibriei os guardas e consegui fugir. Não pensava em voltar para casa porque sabia que me levariam novamente para o hospital. Fugi simplesmente. Nunca mais me pegaram. Mudei de nome, deixei crescer os cabelos. Para sobreviver, passei a relacionar-me com a ralé das ruas, com o submundo do crime, até desencarnar por overdose. O resto já podem imaginar. Sofri por muito tempo em regiões sombrias, até ser trazida para esta cidade espiritual. E finalizou. Ah, meus amigos, como é fácil perder uma existência, mesmo tendo todas as condições de obter êxito. Hoje, na espiritualidade, com a visão do problema modificada pelos novos conhecimentos, tento reconstruir minha vida, sabendo que fui a única responsável por tudo o que me aconteceu. Por nossa vez, Alberto e eu também participamos, contando cada qual a sua história que todos já conheciam, razão por que deixo de fazê-lo aqui para não ser repetitivo e enfadonho. Ao término das apresentações, Henrique, que acompanhava atento os diálogos, considerou: muito bem, cada um trouxe relatos ricos em experiências e de grande conteúdo para análise, o que se reveste da maior importância. Quando nos dispomos a trabalhar em conjunto, faz-se necessário que nos conheçamos bem, aumentando a afinidade e os elos entre todos os componentes. Após breve intervalo, em que esquadrinhou, cada um de nós prosseguiu: sei que estão curiosos para saber como se desenvolverá a nossa atividade. Como estamos estudando nossos problemas morais, iremos atuar em casos previamente escolhidos, que nos chegam através de pedidos de socorro. Esses casos que se adaptam às nossas necessidades funcionarão como parâmetros, despertando-nos a sensibilidade e obrigando-nos a refletir sobre as próprias realidades. Mas não se preocupem, com o transcorrer do tempo, perceberão melhor a finalidade que buscamos. Alguma pergunta? Como as respostas fossem negativas, ele encerrou a reunião comunicando: então, começaremos pelo caso Morgado. Estejam aqui amanhã à mesma hora. No dia seguinte, excitados pela novidade, nos reunimos no mesmo local. Antes de sairmos, Henrique fez uma prece cuja singeleza não ocultava seus raros dotes de espírito. Senhor da vida, buscamos-te a presença neste momento em que nos preparamos para mais uma jornada de trabalho na crosta terrestre. Sabedores das deficiências de que nos revestimos ainda, suplicamos tuas bênçãos e o teu amparo para nossas tarefas, não por nós, mas em atenção àqueles que estão necessitados de ajuda e que esperam por proteção.
Apesar da nossa pequenez, sejamos nós os dispersores da tua luz e a extensão dos teus braços, direcionados para amparar os desvalidos da terra. Sustenta-nos na luta, Senhor, e fortalece-nos no cumprimento do dever. Muito obrigado. Saímos satisfeitos e revigorados pela oração. A noite estrelada era um convite de Deus a nossas almas. Sob a orientação de Henrique, demandamos o espaço. Não demorou muito e começamos a perceber os contornos de uma grande cidade. Logo, os edifícios, as ruas e as praças estavam visíveis a nossos olhos. As ruas iluminadas apresentavam um intenso movimento de veículos e de pedestres. Encaminhamos-nos para a zona periférica da cidade, parando num dos bairros mais pobres. A rua sem iluminação pública encontrava-se às escuras, clareada apenas pelas luzes provenientes das janelas das moradias. Paramos defronte de uma casa quase que totalmente às escuras. Entramos. A branda claridade de uma vela sobre a mesa impedia que as trevas dominassem. Observamos o ambiente sob forte impressão. A miséria era grande e o recinto tresandava sujeira. Um certo odor de urina e de excrementos invadiu nossa sensibilidade. Sem parecer se incomodar com o cheiro que impregnava o barraco, a que certamente estariam habituados, 3 pessoas sentadas defronte de uma mesa faziam frugal refeição. Aproximamo-nos. Constava ela de um caldo ralo, com cheiro de gordura rançosa, em que alguns pedaços de cenoura boiavam, e de um pedaço de pão duro. Notamos, porém, que comiam com satisfação, como se estivessem diante de um banquete. Eram eles, um homem de idade avançada, maltrapilho de expressão amarga, uma mulher na faixa dos 50 anos, mas que aparentava ser mais velha, cujos olhos tristes denotavam o desânimo e a desesperança que lhe iam na alma. A terceira pessoa, porém, despertou nosso interesse e admiração. Era uma mocinha, quase uma menina, que se apresentava limpa e penteada, destoando estranhamente do ambiente, apesar das roupas velhas e desgastadas. Seu rosto não tinha traços bonitos, mas era dotado de certo encanto. Os olhos vivos pareciam chamas iluminando ao redor. Abriu um sorriso encantador, e foi como se a primavera entrasse naquele recinto escuro e fétido. Sua condição espiritual, no entanto, era o que mais nos impressionava. Ela exteriorizava belos pensamentos endereçados a Jesus, através dos quais agradecia o alimento que estavam comendo e pedia auxílio para toda a família, além de forças para continuar realizando suas tarefas. Depois dirigiu-se aos pais afirmando: Papai e mamãe, não se deixem dominar pelo desânimo. Confio em Jesus e sei que Ele vai nos ajudar. O padre sempre diz que Deus é Pai e que um pai nunca desampara seus filhos. Então, por que temer? Certamente Ele mandará Jesus nos socorrer. O homem rude roçou a cabeça, denotando o cansaço, e respondeu com um gesto negativo de incredulidade. Você é muito nova, minha filha. O que pode saber da vida? Eu e sua mãe temos comido o pão que o diabo amassou durante todos esses anos. Pulei de um emprego a outro, buscando sempre um trabalho honesto. Ficava desempregado, mas tinha confiança de que arrumaria outro serviço e arrumava. Mas e agora? Já estou velho, o ex-patrão disse que eu não servia mais para nada e me mandou para o olho da rua. O que fazer? O mercado de trabalho está difícil, eu não vou conseguir outra colocação. Vai sim, meu pai, tenha confiança. A mãe chorava baixinho, concordando com o marido. Ao enxugar as lágrimas no avental, ela inquiriu com voz lamentosa: O que vai ser de nós, marido? Como vamos conseguir viver se pelo menos não tivéssemos o Zé? A mocinha reagiu indignada. Não fale uma coisa dessas, mãe, que está pecando contra Deus. Foi nosso Senhor quem mandou o Zé para nossa casa e ele deve ter suas razões. Eu sei, Marilda, mas tem horas em que penso melhor seria que ele não tivesse nascido. Seria melhor para todos. Para ele, que não sofreria tanto, e para nós, que teríamos menos problemas. Vira essa boca para lá, mulher, não diga besteira, resmungou o marido. É isso mesmo. Se o Zé não estivesse aqui, a Marilda poderia trabalhar e nos ajudar a manter a casa, Antonino. Com imenso carinho, a jovenzinha levantou-se e abraçou a mãe, que com a cabeça entre os braços sobre a mesa chorava convulsivamente. Mãezinha, não chore.
Se eu fosse trabalhar, quem faria o serviço de casa? Quem lavaria as roupas e faria a comida? Alguém tem que ficar tomando conta de tudo, para que quando a senhora chegar cansada, encontre o serviço feito. Então que seja eu. Trabalho com prazer, a senhora sabe. Mas, filha, seu irmão é tão pesado e você é tão franzina, tão delicada. Não, mamãe, gosto de cuidar dele. A senhora sabe como amo meu irmão. Além disso, ouvi dizer que Deus não dá o fardo maior do que a gente possa carregar. Então, se me concedeu essa tarefa, é sinal de que ela não é superior às minhas forças. Sorriu e, mudando o curso da conversa, esbanjou otimismo. Vamos, gente, ânimo. As coisas vão melhorar. Tenham confiança. Olha, mamãe, estive pensando. Eu poderia trabalhar aqui em casa mesmo. Dona Benedita, nossa amiga, tem reclamado do volume de serviço. Falarei com ela e tenho certeza de que não se negará a me dar alguma coisa para trazer. Trarei costuras para arrematar aqui em casa, para que possa ao mesmo tempo fazer companhia ao Zé. Certamente não ganharei muito, mas sempre será de grande valia na atual circunstância. Além disso, continuarei executando as minhas tarefas. Acompanhávamos a cena que se desenrolava diante de nossos olhos sob intensa emoção. O otimismo, a boa vontade e a disposição de ânimo daquela menina eram notáveis. Uma luminosidade clara e azulada envolvia todo o seu corpo, tornando-se mais intensa na região da cabeça e do coração. Estávamos curiosos. Externando o pensamento geral, perguntei a Henrique: quem é o Zé de quem tanto falam? Vocês logo ficarão sabendo. Aguardem, ele respondeu. Nesse momento, marido e mulher, vendo que não poderiam vencer tamanho bom ânimo, demonstraram desejo de recolher-se. A mãe relutava entre a cama e a louça suja. Pode deitar, mamãe. A senhora está cansada. Trabalhou o dia inteiro. Arrumarei a cozinha e depois também irei dormir. Boa noite. Boa noite, minha filha. Durma com os anjos. Os pais se recolheram e Marilda foi para a cozinha. Logo, porém, ouviu um grunhido. Prestativa, encaminhou-se ao quarto do irmão, com quem dividiu o aposento, para maior facilidade de atendê-lo durante a noite. Capítulo 9. José Domingos Morgado. Entramos. Imediatamente percebemos a presença de um servidor do nosso plano que se mantinha vigilante junto a um leito. Ao nos ver chegar, aproximou-se dando-nos as boas-vindas. Henrique fez apresentações. Tratava-se de um homem humilde, aparência singela, cuja condição espiritual o credenciava para o serviço. Jeremias era amigo da família, especialmente ligado ao enfermo, do qual se sentia devedor, razão por que solicitara essa tarefa. Nesse momento, a mocinha debruçou-se sobre o leito, onde estava um rapaz de 20 e poucos anos. Nosso orientador olhou-nos, estendeu o braço em direção do doente e disse: Este é José Domingos Morgado, o Zé, a quem a família se referiu há pouco. Nasceu sadio, mas no primeiro ano de vida foi acometido de uma grave meningoencefalite. Prostrou no leito desde essa época. Essa doença caracteriza-se por grave inflamação de toda a área cerebral, atingindo as meninges e o encéfalo, provocando, entre outras coisas, a paralisia cerebral. Comovidos, fitamos o rapaz deitado. Nada faria supor a gravidade do problema. Marilda afetuosamente ajeitou-lhe os cabelos, perguntando: Está com fome, Zé? Quer comer alguma coisa antes de dormir? O rapaz a olhou com carinho e sorriu. Marilda entendeu que ele estava com fome. Ah, muito bem, antes, porém, vou trocar suas roupas. Com presteza e agilidade, a jovem preparou-lhe o asseio. Foi até a cozinha, aqueceu um pouco de água e a colocou numa bacia. Pegou bucha, sabonete e voltou para o quarto. Removeu as cobertas, limpou cuidadosamente, levou e vestiu-lhe uma roupa limpa. Notamos que, apesar de da pouca idade, procedeu com tanta naturalidade que não causou nenhum constrangimento ao rapaz, que certamente estaria acostumado a esses cuidados, e ela o fez com tanta competência como talvez não o fizesse uma enfermeira experiente. Ao terminar, afirmou com um sorriso: Agora que está limpo e cheiroso, Zé, espere um pouco. Vou preparar algo para você comer. O rapaz piscou os olhos num sinal de agradecimento e ela foi para a cozinha. Felizmente, tinha um pouco de leite que uma vizinha lhes dera. Os vizinhos eram tão pobres como eles,
mas condoídos da situação e das necessidades de José, sempre colaboravam com alguma coisa. Eles poderiam até passar fome, mas o enfermo sempre tinha o que comer. Cheia de gratidão pela ajuda da vizinha, Marilda fez o mingau e alguns minutos depois retornou ao quarto. Veja que beleza, sinto o cheiro, está uma delícia. Colocou um pano sobre o peito do irmão e começou a dar-lhe o alimento às colheradas. Ele comeu com apetite. Aliás, sempre tinha muito apetite. Terminou de dar o mingau, levou o prato sujo para a cozinha, foi até o banheiro e depois retornou pronto para dormir. José Domingos ainda estava acordado. O meu neném ainda não conseguiu dormir, brincou, já sei. Está esperando para orarmos juntos, não é? Ele sorriu fazendo um trejeito. Satisfeita, Marilda sentou-se na beirada do leito e, colocando-se em atitude íntima de oração, de mãos postas, proferiu um Pai Nosso, no que foi acompanhada mentalmente pelo irmão. Vimos que essa prece, modelo que nos foi legado por Jesus, dita com singeleza e profunda sinceridade, saía-lhe da mente do coração em suaves vibrações de amor, que se estendiam sobre todos os familiares, especialmente atingindo o irmão enfermo. Notamos também que o espírito do rapaz estava consciente, embora não pudesse se comunicar em face do desarranjo da máquina física. Com alguma dificuldade, no entanto, tentava acompanhar as palavras proferidas pela irmã, aproveitando integralmente as bênçãos da prece. No trecho em que Marilda disse: "Perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores", percebemos nitidamente que José Domingos se fechou. A fraca luminosidade que se espraiava do alto da sua cabeça encolheu-se até desaparecer, sendo substituída por emanações pesadas de coloração cinza escura. Marilda encerrou o momento de oração, que na nossa esfera acompanháramos comovidos, e curvou-se para desejar boa noite ao irmão. Quando ia beijá-lo, notou-lhe a expressão fisionômica carregada. "O que aconteceu, Zé? Você estava tão bem." Ele virou o rosto para a parede, mostrando desagrado, como se fosse uma criança rebelde. Nós que ali estávamos podíamos ouvir seus pensamentos. José Domingos sentiu uma profunda revolta pela sua incapacidade. No íntimo, acusava o médico que o atendera na época pela sua doença. Demonstrando grande sensibilidade e intuição, Marilda afagou-lhe os cabelos. "Eu sei", disse ela com a fisionomia triste. "É o trecho que fala sobre o perdão. Já percebi que todas as vezes que chegamos a esse ponto da oração você fica alterado." Mentalmente ele respondeu: "É isso mesmo, não consigo aceitar. Olha o que fizeram comigo, no que me transformaram." "Esqueça, meu irmão. Ninguém é responsável pelos nossos problemas. Deus sabe o que faz. Além disso, já se passaram tantos anos. Exatamente por isso. Eu estou aqui presa a uma cama e ele está andando por aí, livre, rico e feliz." O diálogo prosseguiu para a surpresa nossa. A afinidade entre ambos era tão intensa, depois de todos esses anos de íntima convivência, que Marilda, apesar da impossibilidade do irmão, sabia reconhecer-lhe as necessidades e problemas. "Zé, o médico não teve intenção de prejudicá-lo, meu irmão. Aconteceu simplesmente. A mãe disse que quando você estava no hospital, ele afirmou que seu estado era tão grave que você poderia até morrer." José Domingos virou a cabeça para a irmã e grunhiu, olhando-a com amargura e ressentimento. Mentalmente resmungou: "Antes tivesse morrido mesmo." Marilda abraçou o irmão, envolvendo-o com muito carinho. "Não pense assim, meu querido. Você nos faria muita falta. Queremos tê-lo aqui conosco." Ele virou novamente a cabeça para a parede de forma assintosa. "Nós o amamos. Duvida do nosso amor?" Ela perguntou com surpresa. "Não do seu amor, certamente. Sei que é sincera, mas quanto a nossos pais, não sei." "Por que está com esses pensamentos hoje?" Ele baixou os olhos, calou-se por alguns momentos e vimos as imagens mentais que exteriorizava. José Domingos ouvira a conversa da família na hora do jantar. Em virtude das deficiências e naturais limitações do filho, os pais agiam como se ele não estivesse ali perto, separado por fina parede de madeira, como se além de tudo também fosse surdo. "Você ouviu nossa conversa, é isso?" "Ah, Zé, a mãe não falou por mal, é que ela tem muitos problemas."
José Domingos ficou nervoso e demonstrou grande agitação. Queria se agredir, arrancar as roupas e grunhia com desespero. E ouvimos seus pensamentos em resposta à irmã. Exatamente. Eu só complico a vida de vocês. Se pudesse, eu me mataria. Assustada, sentindo psiquicamente suas ideias destrutivas, Marilda abraçou ainda com mais força, deitando a cabeça sobre o peito dele. Não pense nisso, meu irmão. Quer nos fazer a todos infelizes? Nunca mais pense numa besteira dessa, ou não cuido mais de você. Todos nós o amamos muito, não percebe? Sua voz calou-se num soluço. Lágrimas sentidas escorriam sobre o irmão. Arrependido, o rapaz colocou a mão nos cabelos de Marilda, fazendo-lhe um afago carinhoso. Intimamente afirmava: Não chore, Marilda. Sei que vocês me amam, não quero que sofra. Especialmente você, que tanto tem me ajudado. Perdoe-me, não sei o que se passou comigo, mas não acontecerá mais. A jovenzinha levantou a cabeça e viu o olhar amoroso pousado nela e entendeu que ele estava bem novamente. Enxugou as lágrimas, ajeitou-lhe as cobertas e deu-lhe um último beijo, acompanhado de terno sorriso. Então vamos dormir, que já é tarde. Boa noite, Zé. Capítulo 10. O sono dos encarnados. Deixamos o aposento indo para a sala. Lá poderíamos conversar sem atrapalhar o sono dos encarnados. Todos estávamos impressionados com a cena que se desenrolara a nossos olhos. Viviane especialmente demonstrava uma comoção maior, quedara-se pensativa. Durante o tempo em que estivemos no quarto, não observamos o que estava acontecendo com ela, atentos ao comovente diálogo entre os encarnados. Agora, porém, notávamos que estava estranha, distante. Acomodamo-nos na sala. Henrique considerou. Sei que tem muitos questionamentos. O que conseguiram perceber da situação? Em seguida, comentei perplexo. Henrique, achei muito interessante o diálogo entre eles. Que afinidade tem José Domingos e a irmã? Nunca tinha tido a oportunidade de ver nada igual. É realmente extraordinário, César Augusto, mas perfeitamente normal. Não estamos acostumados a ver fenômenos mediúnicos acontecerem. O intercâmbio entre encarnados e desencarnados é acontecimento corriqueiro, que se vê a todo instante. Sem dúvida, afirmou Adriana completando, mas aqui são dois encarnados. Não deixam de ser dois espíritos. Além disso, a transmissão do pensamento é algo provado no mundo material. Acrescente-se o fato de que José Domingos, estando impedido de se comunicar com a esfera terrena, tem maior facilidade para liberar-se espiritualmente. Afinidade produz sintonia e isso os dois irmãos desenvolveram através do tempo com a convivência. Henrique fez breve intervalo e prosseguiu. Além desses fatores, existem também a vinculação estabelecida no passado, em outras encarnações. Eles não estão juntos por acaso. Nesse momento, Viviane, que até então permanecera calada, demonstrou emotividade profunda. As lágrimas desciam pelo rosto sem que conseguisse estancá-las. Surpresos e respeitosos, nós a olhávamos sem entender. Afinal, ela conseguiu falar. Desculpe-me o descontrole íntimo. Não sei o que está acontecendo comigo. Não se preocupe, Viviane. Pode abrir seu coração, afirmou Henrique com brandura. Desde que entrei naquele quarto, algo dentro de mim despertou. Senti grande atração pelo pobre José Domingos e, ao mesmo tempo, imensa compaixão. É natural essa empatia, afinal você também sofreu um problema parecido. Considerei lembrando-me da sua história e do período em que ela também fora paralítica, presa a um leito. Você tem razão, César Augusto, mas não é só isso. Existe algo de mais profundo que não sei explicar. Nesse momento, interrompemos a conversa. José Domingos, em espírito, deixou o quarto e rapidamente saiu de casa, desaparecendo de nossas vistas sem que pudéssemos evitar. Aonde iria ele com tanta pressa? Dali a instantes, surgiu a imagem meiga de Marilda. Transformada a nossos olhos, nimbava-se de luz. Sorriso radiante de ternura exteriorizava serenidade e paz. Ainda era a mesma adolescente, contudo aparentava mais idade. Vendo-nos, encaminhou-se ao nosso encontro com as mãos estendidas no gesto de boas-vindas. Que Jesus os abençoe. Henrique, imenso prazer em vê-lo, meu amigo. Certamente estão aqui para nos ajudar.
Fico-lhes muito grata pela bondade. Após trocar com ela algumas palavras gentis, Henrique nos apresentou a Marilda, que abraçou cada um de nós com carinho. Quando chegou a vez de Viviane, afagou-lhe os cabelos crespos. Como vai, minha querida? Muito satisfeita por estar aqui e poder conhecê-la, Marilda. Seja sempre bem-vinda. Viviane, mal contendo a emoção, arriscou-se a perguntar. Já não nos vimos antes? Você me parece muito familiar. Com os olhos úmidos, Marilda abraçou-a novamente, sugerindo. Quem sabe? É possível que nas inúmeras romagens terrenas tenhamos nos encontrado. Somos todos espíritos viajores no tempo, com vínculos insuspeitados uns com os outros, que não se rompem com a distância. Afastou-se de Viviane, considerando encerrado o assunto, embora a nossa companheira tivesse feito menção de prosseguir. Agora, meus amigos, devo ausentar-me. O dever me chama e não posso demorar-me mais. Gostaria de um de nós acompanhasse? Estamos aqui em um serviço ativo e sabe que pode contar conosco. Marilda sorriu agradecida. Jesus o abençoe, meu amigo, pela sua generosa solicitude. Prefiro, no entanto, que fiquem aqui cuidando da nossa casa. Sei como lidar com José Domingos, não se preocupem, logo estaremos de volta. Então vá tranquila, Marilda. Cuidaremos de tudo até sua volta, afirmou Henrique. Obrigada, meu amigo, orem por nós. Meu irmão precisa muito de ajuda. Curioso, não contive uma pergunta que me queimava a ponta da língua. Para onde terá ido ele? Marilda virou-se para mim e esclareceu, com laivos de tristeza na voz. Para onde vai todas as noites assim que adormece, César Augusto? Para a casa do médico, que julga responsável pelos seus infortúnios. A formosa entidade despediu-se e saiu, e nós pusemos a conversar. Jeremias, que aproveitava a ausência do enfermo para cuidar do casal, retornou à sala participando da conversa. Agora entendo por que José Domingos afirmou que enquanto ele permanece preso a um leito, o médico está andando por aí livre, rico e feliz, comentou Adriana. Sem dúvida. Ele sabe por quê. Durante o repouso do veículo corpóreo vai atrás, apesar das suas deficiências, daquele que considera seu inimigo, explicou Henrique. O espírito é livre e vai onde deseja, completou Jeremias. Já estudamos isso. Onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração, considerou Alberto. Só que no caso de José Domingos, ele desvirtuou seu tesouro, direcionando as atenções para alguém que considera um inimigo, sem ao menos ter certeza de que esse alguém realmente o teria prejudicado. Aduzi. Jeremias, que falava pouco, exclamou, quem sabe? Existirá algum vínculo entre eles, isto é, entre o enfermo e o médico? Quis eu saber, perguntando diretamente a Henrique. Sabemos que não existe efeito sem causa, não é? Necessário, portanto, estudar em profundidade o problema para encontrar as raízes que levaram aos fatos atuais. Henrique ia continuar, mas fomos interrompidos. A mãe de Marilda, desprendida do corpo, assomou à porta do quarto e ficou assustada ao ver tanta gente. Voltou correndo para o corpo, acordando sob terrível pavor. Despertou o marido, que de má vontade, esfregando os olhos, perguntou, o que está acontecendo, mulher? Me acordar no meio da noite desse jeito? Ai, Antonino, levei o maior susto. Imagine você que sonhei que a nossa casa estava cheia de gente. Será que isso é perigoso? Ouvi dizer que sonhar com muita gente é sinal de morte, de velório, de enterro. Ora, Alzira, vira essa boca pra lá, tá ficando maluca, mulher. Nossa casa está bem, não tem ninguém estranho, e todos nós estamos com saúde. Até o Zé, que esse tem mais saúde que todos nós juntos. Mas a mulher, recostada no travesseiro, continuava desconfiada da nossa presença. Ai, Antonino, será que a minha mãe que vai morrer anda meio adoentada? Mas pare de besteira, Alzira. Sua mãe é velha, mas tem saúde de touro. Pare com isso. Vamos dormir, que estou cansado. Amanhã quero começar a procurar emprego logo cedo. Ali presentes, não podíamos deixar de sorrir com a preocupação da mulher. Condoídos, fizemos uma prece, e Jeremias, com que ela estava mais acostumada e tinha mais afinidade, aplicou-lhe um passe tranquilizando-a. Durma, minha irmã, calme-se, tudo está bem. Aos poucos ela adormeceu. Jeremias aplicara-lhe energias de forma que adormecesse também em espírito, para poder repousar melhor e se reequilibrar do susto que levara. E o marido Antonino, indaguei.
Esse não tem condições de nos ver. Como não acredita em nada, dorme a noite toda sem problemas. Ele não deixa o corpo durante o sono? Surpreendeu-se Adriana. Não. A liberdade do espírito está condicionada ao conhecimento que possua da espiritualidade. Se alguém não acredita que exista algo além do corpo, que morrer é descansar, permanece jungido ao veículo físico, também durante as horas de sono, condicionado pela própria mente. Deixamos o quarto para que os encarnados pudessem repousar melhor, enquanto eles prosseguiam conversando e Jeremias contando suas tarefas e os problemas que tinham de enfrentar. Olhei para Viviane. Ela continuava calada e circunspecta. Ainda não dissera uma única palavra. Estava realmente preocupado com ela. Olhei para Henrique, procurando ajuda, mas o orientador devolveu meu olhar, fazendo um imperceptível gesto que me acalmava, dizendo-me que tivesse paciência e aguardasse. Então deixei a coisa rolar. Não demorou muito. Marilda retornou com José Domingos. Agora podíamos vê-lo melhor. Quando passou por nós na sala, não deu para olharmos direito. Era um rapaz alto, forte e bonito, rosto regular, cabelos e olhos escuros. Tinha a mesma expressão concentrada de rancor que víramos. Ali, porém, ele se movimentava à vontade, falava e reclamava. Por que você não deixou que eu desse os murros naquele cara? Ele merece, Marilda. Não, meu querido. Já temos conversado muito sobre isso. Ele não tem culpa dos desígnios divinos. O Dr. Vinícius é simplesmente um médico que trabalha dentro das limitações da medicina terrena. Se você está no leito hoje, é porque era necessário para o seu progresso espiritual. A aceitação é o melhor remédio nestas circunstâncias. Temos que nos resignar ao que não pudermos evitar, sabendo que Deus é sábio, justo, bom e sabe o que faz. Balelas. A verdade é que eu que estou sofrendo as consequências do erro desse miserável. Com carinho e paciência infinitos, Marilda prosseguiu. Não houve erro, meu irmão. Você tem que acreditar nisso. Houve sim. Pior que isso. Sei que ele me odeia e quer me destruir, continuou afirmando o rapaz. Presos à cena que se desenrolava à nossa frente, não vimos o estado de Viviane. Com o rosto entre as mãos, olhos arregalados e supremo espanto, ela gritou. É ele, ele que tenho procurado durante tanto tempo. Com serenidade, Henrique aproximou-se dela e disse, acalme-se, Viviane. Henrique, eu conheço. Nisso, todos os olhares tinham se voltado para nossa companheira, inclusive o de José Domingos, que dialogava com a irmã. O enfermo ouviu o que Viviane estava dizendo e se interessou. Fixou a atenção nela, procurando nos escaninhos da memória onde já teria visto. Em choro convulsivo, ela aproximou-se do encarnado, tocou-lhe o rosto com delicadeza e, a sorrir e a chorar, afirmou, sim, é você mesmo. É você, Alfredo, tenho certeza, lembra-se de mim. José Domingos, que a olhava de forma estranha, ao ouvir aquele nome Alfredo, pareceu despertar lentamente. As lembranças começaram a vir à tona. Vagas cenas afloraram-lhe a memória, e ele demonstrou na fisionomia o que lhe ia por dentro da mente. Lembro-me agora. Você é Ivete. Ivete? Sim, sou eu mesma. Abraçaram-se, selando o reencontro depois de tanto tempo. Nós que acompanhávamos a cena também nos deixamos envolver. Sensibilizados, tínhamos os olhos úmidos e os corações agradecidos pela bênção dessa hora. Olhei Henrique, que sorria. Ele conhecia a história e, por certo, esperava esse desfecho. Aproximei-me discretamente e perguntei, você sabia o que ia acontecer hoje aqui? Não. Conheci os laços que unem Viviane e José Domingos, mas contei com as probabilidades, esperando que algo de positivo sucedesse. E Jesus nos ajudou para que tudo corresse bem. E agora, prossegui, agora temos muito trabalho pela frente. Capítulo 11. Lembrando o passado. Decorridos os primeiros momentos de maior emoção, Viviane sentou-se segurando as mãos de José Domingos e começou a falar. Que coisa fantástica é a nossa mente. Até uns minutos atrás não me lembrava de nada. Agora tudo está muito claro na minha cabeça, como se uma janela para o passado tivesse sido aberta. E começou a narrar sua história. Nasci na França, em Paris, no século passado. Casei-me por interesse com um brasileiro. Hermílio, rico, dono de terras,
vindo a residir no Brasil. Alguns anos depois, numa festa, conheci Alfredo, por quem me apaixonei loucamente. Por ser casada, ter marido e filhos, nossa união tornou-se impossível. Dominados, porém, pela paixão, resolvemos que o único jeito de ficarmos juntos era matar meu esposo. Viviane fez uma pausa, enxugou as lágrimas e prosseguiu. Planejamos tudo cuidadosamente. A fazenda era grande e Hermílio costumava sair a cavalo, percorrendo as lavouras de cana-de-açúcar, ou simplesmente internando-se nas matas. Alfredo ficaria de tocaia num ponto desse trajeto costumeiro e o mataria. Nesse momento, José Domingos começou a chorar convulsivamente, gritando: "Estou arrependido. Eu não queria matá-lo, fiquei escondido e quando Hermílio passou, eu atingi na cabeça com um porrete. Caiu do cavalo e dei-lhe mais 2 golpes. Ficou lá no chão estrebuchando. Fugi daquele lugar. Ninguém podia me encontrar ali." Ele se calou, expressão distante, alucinada, olhos vítreos, mostrava no semblante todo o horror que aquelas cenas evocavam. Viviane continuou a narrar. Algumas horas depois, 2 negros o encontraram e o levaram para a casa grande. Estava em triste estado. As pancadas o deixaram paralisado. Viveu mais alguns anos em agonia atroz até que desencarnou. Ela calou-se entregue às lembranças do passado. Vendo que a Viviane parecia ter se esquecido de nós, Henrique incentivou a continuar. E depois do que aconteceu, olhando para ele como se voltasse a si, Viviane prosseguiu. Depois uma nuvem negra pairou sobre nossas vidas. Casei-me com Alfredo, mas jamais fomos felizes. A sombra de Hermílio estava sempre entre nós, nada dava certo. Nesse instante, deu entrada no recinto um homem que desconhecíamos. Vira, desarvorado e aflito. Quem me chama? Quem me chama? Henrique aproximou-se dele e, passando os braços sobre seus ombros, tranquilizou. Acalme-se, meu irmão, tudo está bem. Só queremos conversar. Vendo José Domingos, ele se apavorou, misturando presente e passado, e fez menção de fugir. Não quero vê-lo. Esse demônio não me dá paz. Já disse que não tive intenção de prejudicá-lo, mas ele sempre me acusa. Sou médico, meu dever é salvar vidas, não matar. Piedade, piedade, Jesus, ajuda-me, não aguento mais. A cena altamente dramática era de profundo significado. Compreendemos comovidos que o recém-chegado era o médico Dr. Vinícius, a quem o rapaz acusava pelos seus infortúnios. Henrique, que permanecia junto dele, com carinho, levou para perto de Viviane e de José Domingos. Ninguém o acusa, meu irmão. Observe melhor essas 2 pessoas que aqui estão, lembre-se, volte ao passado. Vinícius olhou e algo dentro dele rompeu o dique das recordações. Ivete, é você? E ele é Alfredo, meu Deus, agora me lembro de tudo. Vocês de comum acordo destruíram minha vida, minha esposa e meu amigo. Por muito tempo os persegui desejando vingança. Nesse ponto, Henrique interferiu asseverando: "Sim, é verdade, meu irmão Hermílio. Lembrem-se, porém, de que antes de tomarem um novo corpo em regresso à terra, todos vocês se prometeram perdão mútuo e refazimento dos laços afetivos. Agora é hora de construir e de pensar no futuro." Marilda, transfigurada a nossos olhos, aproximou-se do grupo envolvendo-os com amor. José Domingos, ao vê-la, lembrou-se do passado e exclamou cheio de alegria: "Mamãe?" "Sim, meu filho. Sou sua mãe que nunca o abandonou. Apesar dos seus erros, amo-o como sempre. Pedi a Jesus que me permitisse ajudá-lo a reparar meus desatinos e aqui estou. Agora vim como sua irmã, mas continuo a cuidar de você com o mesmo amor e o mesmo carinho." Virando-se para Viviane, a entidade abraçou-a. "E você, minha querida Ivete, saldou uma parte dos seus débitos com a doença, porque tantos anos a jungiu ao leito de dor. Continue trabalhando e servindo. Dona Eugênia, quero pedir-lhe perdão pelos males que Alfredo e eu lhe causamos. A senhora sempre foi tão boa comigo." "Não, Ivete, nada tenho a lhe perdoar. O que vocês fizeram a Hermílio fizeram a si mesmos, tornando-se responsáveis perante a lei." Envolvendo Hermílio com imenso carinho, a entidade afagou-lhe os cabelos. "Hermílio, mostre-se generoso e conceda-lhes o perdão, aquele perdão que sai do íntimo, não dos lábios. Eles já sofreram muito e estão sofrendo ainda, especialmente Alfredo. Vamos começar uma nova era de entendimento e de paz para as reconstruções do futuro." Abraçaram-se uns aos outros,
comprometendo-se à mudança de atitudes. Nós da equipe espiritual estávamos emocionados. Vinícius foi levado de volta ao corpo físico por Jeremias e José Domingos pela mãezinha, hoje irmã dedicada. Retornando ao presente já como Marilda, a adolescente nos agradeceu o amparo da noite, convidando-nos à prece. Com os olhos úmidos e radiantes de intenso júbilo, ela proferiu esta bela oração. Senhor Jesus, generoso amigo, nesta noite de bênção sem fim, quando tantas dádivas nos foram ofertadas pela misericórdia divina, queremos agradecer-te. Atendendo a nossos apelos, Senhor, proporcionaste-nos a oportunidade de ajudar entes queridos a muito necessitados de socorro. Nada temos para te dar, Senhor, senão nossa boa vontade e desejo de servir, mas queremos de alguma forma repartir o muito que temos recebido. Que a tua bondade possa nos facultar os meios de trabalhar, auxiliando nossos semelhantes. Agradecidos pelo amparo dos amigos espirituais, colocamo-nos à tua disposição. Fortalece-nos, Jesus amigo, nas estradas da vida para que possamos melhorar sempre, a caminho do teu reino de paz. O ambiente tornou-se dulcíssimo pelas vibrações amorosas que Marilda externara na oração. Brandas sensações de paz e reconforto nos envolviam. Acompanhamos Marilda até o leito e despedimos-nos dela com imenso carinho. Ela conseguira conquistar nossa amizade nesse pequeno espaço de algumas horas. A admiração crescente por ela fazia com que desejássemos continuar prestando nossa ajuda àquela casa. Tudo calmo. Olhamos Viviane, que agora se mostrava alegre e bem disposta. Por ora, nada mais tínhamos a fazer ali. Saímos. O céu estrelado nos envolveu como um manto de veludo. E daí? O que achou dessa abertura para o passado? Indaguei a Viviane. Ela respirou profundamente. Depois respondeu contemplando as estrelas. Olha, César, é uma sensação que não tem paralelo. Gostei de ter desvendado um pouquinho do que já vivi. A responsabilidade pelos atos praticados começa a pesar de forma dolorosa. Voltei a sentir raiva de Hermílio quando vi ingressar naquela casa. Sim, sei que ele foi nossa vítima naquela ocasião, mas acho que permaneceu mais forte, mais nítida para mim, a época em que ele se arvorou em perseguidor. Porque as lembranças são mais recentes e por isso mais intensas. Da existência passada você não se recordava. Exato. Só me lembrei quando vi José Domingos em espírito. Ficamos calados, mergulhados nos próprios pensamentos, até que ela considerou. Mas o fato de saber que podemos refazer nossos passos, trabalhar para reconstruir o que destruímos, ajudar quem prejudicamos, é também extremamente importante. Concordei com ela. Eu igualmente experimentara os mesmos sentimentos quando tive aquela regressão de memória. Sim, sei bem do que você está sentindo, amiga. E agora, César? Agora, certamente, vamos ter de trabalhar dentro de nós mesmos para vencer as inferioridades. A mágoa, o rancor, o ressentimento, o remorso devem ser substituídos pelo amor e pelo desejo do bem, de forma que exercitemos a caridade cristã. Não é a isso que estamos nos propondo? Sem dúvida. Agora posso entender por que fiquei todos aqueles anos presa ao leito. Era a lei de ação e reação funcionando. Embora eu ignorasse o tratamento corretivo, estava acontecendo, e o remédio amargo sendo ministrado para propiciar-me a cura da alma. Henrique, um pouco atrás de nós, ouviu nossa conversa e indagou. E não valeu a pena o sacrifício? Como valeu? Aqueles anos que me pareciam tão sofridos, que se arrastavam pesados e enfadonhos, não representam mais nada. Hoje só tenho que agradecer a Deus. O espaço cósmico estendia-se à nossa frente. Vencendo as distâncias, nos aproximamos de céu azul, nosso lar na espiritualidade, o qual aprendemos a amar. Capítulo 12. Dia exaustivo. O movimento no hospital era intenso. Tínhamos sido alertados de que não tardaria a chegar um contingente de desencarnados em estado de grande necessidade. Acabavam de ser resgatados por excursão socorrista que partira da nossa instituição com destino às zonas inferiores. Assim havia muito trabalho pela frente. Enfermeiros e atendentes ligeiros movimentavam-se um de um lado para o outro para atender a todas as solicitações. Arrumavam-se os leitos, ultimando os preparativos.
Todos os servidores que tivessem condição e boa vontade deveriam apresentar-se para o trabalho de emergência, mesmo que estavam de folga. O aviso tinha sido expedido pela direção do hospital e, em resposta à solicitação, ali estávamos nos oferecendo nossa colaboração. Jesus afirmou que a seara é grande e os trabalhadores são poucos, o que mais do que nunca ali era uma realidade. Em virtude da grande carência de cooperadores treinados para assistência aos recém-chegados, todos nós nos engajávamos nas atividades, salvo quem estivesse servindo em outra área ou impossibilitado de comparecer. No corre-corre que se estabelecer em razão das novas internações, ainda havia os albergados mais antigos, que estavam a exigir nossa atenção. Ao passar pela enfermaria 6, ouvi um chamado. César Augusto? Voltei sobre meus passos e deparei com Gustavo. Sentado no leito, olhava-me com curiosidade. Sorria amistoso. Olá, Gustavo, como tem passado? Vou levando. Sabe como é? Se pudesse escolher, certamente não estaria aqui. Sempre o mesmo enfermo, inconformado e rebelde. Apesar da pressa, parei e com paciência retruquei. Gustavo, meu amigo, não seja ingrato. Sua situação é infinitamente melhor aqui do que se continuasse entregue a si mesmo nas zonas inferiores. Ou já se esqueceu do que sofreu por lá? Constrangido, ele argumentou. Eu sei. Não posso negar que aqui tenho mordomias que não tinha lá, mas era diferente. Antes tinha liberdade de me locomover à vontade, e onde quisesse ninguém me impedia. Aqui estou restrito a esta enfermaria. Não pude deixar de aduzir, ouvindo seus argumentos. Isso é relativo, meu irmão. Você tinha liberdade nos limites da sua condição espiritual e só entrava em ambientes cuja baixa vibração permitisse. Não creio que isso seja uma vantagem. Aqui, ao contrário, sua posição é bem melhor. E você reconheceria essa verdade se não fosse tão teimoso e rebelde. Quer saber? Há muita gente que daria tudo para estar no seu lugar. Além disso, pode ir até o jardim, passear, sentar nos bancos e contemplar a natureza. Mas aqui sou sozinho. Novamente a mesma reclamação. Ele estava me tomando muito tempo e era preciso cortar aquela conversa que não nos levaria a nada. Você não está sozinho, Gustavo. Sempre que posso, venho fazer-lhe companhia e sei que outros jovens fazem o mesmo. Fique aqui comigo agora? Não posso. Procure ler alguma coisa. Você tem excelentes livros na gaveta de sua mesa de cabeceira. Não gosto de ler, você sabe. Acho esses livros chatérrimos. Bem, então mais tarde virei fazer-lhe companhia. Podemos passear pelo jardim e conversar. Não vejo graça nisso. Respondeu fazendo uma careta. Bem, então podemos fazer outra coisa, jogar xadrez, por exemplo. Não sei jogar. Eu ensino. Não quero e não gosto. Diante da má vontade do rapaz, pensei um pouco e respondi um tanto irritado. Gustavo, você não quer companhia nem amizade. Sente falta, na verdade, é dos companheiros que lhe satisfaziam a dependência do vício. Lamento, meu amigo, mas nisso não posso atendê-lo. Agora tenho que ir, afirmei, já me preparando para sair. Dei alguns passos, mas ele gritou. Espere um pouco, que pressa. O que está acontecendo, afinal? Todos estão super ocupados, não podem me dar atenção. Está para chegar um grupo de pessoas que foram retiradas da zona umbralina, tal qual aconteceu com você. Garanto-lhe que eles se sentirão muito felizes por receberem assistência nesta unidade hospitalar. Pense nisso. Afastei-me às pressas. Não tínhamos tempo a perder e eu gastara minutos preciosos. A caravana chegou e nossa sensibilidade foi inundada por gritos, lamentos, reclamações e toda sorte de impropérios. Alguns exigiam especial atenção, alegando sua condição social. Outros proferiam queixas quanto à demora em receber ajuda, ou pediam que telefonasses aos médicos dos quais eram clientes e com os quais estavam acostumados. Outros ainda reclamavam a presença da família que não viu há muito. A todos tínhamos que receber com carinho e respeito, dentro das suas características pessoais, encaminhando-os para atendimento. Os médicos socorriam um por um, medicando-os em regime de urgência. Procedia-se a higiene pessoal, fazia-se curativos. Dentro de algum tempo, todos estavam acomodados em alvos leitos, limpos, acolhedores e aquecidos, recebendo alimentação nutritiva e reconfortante. Algumas horas depois,
Quando o movimento já diminuíra de intensidade, ao transitar por um corredor, portando uma bandeja com medicamentos que a irmã Clara pedira, ao virar uma esquina trombei com alguém que vinha em sentido contrário. Um tanto irritado, não me contive. Ei, não vê por onde anda? Estava limpando o chão e não vi aproximar-se. Desculpou-se o outro. Só então o olhei com atenção e notei que era um atendente dos mais humildes. Trazia nas mãos um esfregão e um balde com líquido desinfetante, que agora estava caído no chão entornado. Sua fisionomia não me pareceu estranha. Senti imensa vergonha da minha atitude e afirmei: eu que lhe peço desculpas. Estamos trabalhando há horas e, compreendo, certamente está exausto. Hoje foi um dia de grande movimento. É verdade, mas isso não me dá o direito de destratar ninguém. Você também deve ter trabalhado muito, peço-lhe perdão. Estendi-lhe a mão apresentando-me. Sou César Augusto. Ele me olhou de forma especial. Tinha aparência comum, pele morena, nariz proeminente, olhos grandes e amendoados com expressão diferente, cabelos escuros e ondulados, cujo comprimento ia até o pescoço, um tanto grisalho. Certamente não era muito de falar. Permaneceu calado por alguns momentos, depois respondeu apertando a minha mão estendida. Chama-me Hassan. Descendência árabe? Sim, nunca o tinha visto por aqui. Desde quando trabalha no hospital? Há pouco mais de um mês. Vim de um posto de serviço próximo da terra, em regiões mais densas. Ah, muito bem, Hassan. Prazer em conhecê-lo, até logo. Afastamo-nos. Cada um foi para o seu lado. A imagem daquele homem, porém, não me saía da cabeça. Onde já o teria visto? Por mais que rebuscasse na memória, não conseguia descobrir. Ora, pensei, deve ser parecido com alguém que conheço. Não devo perder tempo com isso. Contudo, não consegui esquecer o rosto daquele homem. Confesso que não me causou boa impressão. Alguma coisa nele me incomodava, provocando um mal-estar. Coitado, eu fora realmente rude com ele. Na verdade, era ele que não deveria ter ficado com uma impressão muito favorável ao meu respeito, e com toda razão. O plantão estava terminando, e logo outra turma assumiria nosso lugar. Estava realmente exausto. Talvez nunca tivesse ficado tão cansado. Ao retornar para casa com os amigos, permaneci calado. Os outros também não demonstravam ânimo para conversar, por estarem tão esgotados quanto eu. O silêncio era geral. Tive vontade de sentar-me na varanda. Eduardo me acompanhou. Os outros companheiros que iriam dar plantão já tinham saído, e os que chegaram foram dormir. Assim, tudo era paz e quietude. Aquele lugar da nossa casa sempre conseguia proporcionar-me tranquilidade e restaurar meu equilíbrio, mas nesse momento tinha a mente assoberbada. A certa altura, olhando o céu estrelado, não contive o desabafo. Hoje exorbitei. Como assim? Eduardo, agora estou convencido de que, apesar de tudo que aprendemos aqui, não mudei nada. Respondi com gravidade. O que aconteceu? Indagou atencioso. Relatei a ele minuciosamente o que tinha se passado sem omitir nada. O episódio da enfermaria 6 com Gustavo e depois a trombada com o servidor Hassan. E terminei dizendo: é imperdoável. Não consegui me controlar. Primeiro com um pobre viciado, depois com um faxineiro. O que está acontecendo comigo? Colocando-me a mão no braço, Eduardo pensou um pouco e considerou. Não está acontecendo nada de extraordinário com você, César. A verdade é que somos todos imperfeitos. Sob uma tensão muito grande, seu emocional sofreu certo desequilíbrio, o que de certo ponto é natural, tendo em vista o estágio evolutivo em que transitamos. Tudo pode ser reparado. Eu, porém, continuava inconformado, mas não podia ter acontecido. Se nós que tanto temos estudado e aprendido, nos comportamos dessa maneira, o que esperar dos outros? Fiquei irritado com o mau humor e o pessimismo de um viciado em drogas, que sei perfeitamente está em tratamento e passando pelas dificuldades naturais de um recém-chegado à nossa esfera. Eduardo deixou que eu desabafasse sem interromper. Fiz uma pausa, levando a mão à cabeça, depois prossegui. E o mal-estar que o pobre Hassan me causou, que coisa estranha, Eduardo. Hã? Você o conhece? Não. Bem, então não pode avaliar o que senti. Esqueça, tudo isso passa. Quando o encontrar outra vez, verá que as coisas estarão diferentes. Queira Deus que você tenha razão. Bem, é tarde e precisamos descansar um pouco.
Temos trabalho aqui algumas horas. Despedimos e cada um foi para o seu quarto. Todos já estavam recolhidos. Deitei-me, mas o problema não me saía da cabeça. Por quê? Por quê? Fechei os olhos, buscando a elevação de pensamento. Mentalizei a imagem de Jesus e ela surgiu na acústica da alma, clara e nítida, como no dia em que assistimos ao filme relativo ao seu Calvário. Os braços do mestre estavam estendidos em minha direção e suas mãos pareciam abençoar-me. Chorei muito. Reconhecia que falhara perante mim mesmo, perante meus semelhantes. Sentia-me culpado e considerava-me indigno dos mestres que tivera desde que aportara na espiritualidade. O que pensariam eles de mim se soubessem como agira? Orei como há muito tempo não orava. Abri o coração, expondo meu íntimo, e supliquei o amparo do Criador para minha alma necessitada de luz. Estava assim entregue a mim mesmo, quando uma branda luminosidade, como fumaça esbranquiçada, começou a se formar à minha frente no alto. Atento, percebi que lentamente surgiu os contornos e logo a figura de um homem deparou-se diante de meus olhos maravilhados, a fitar-me com brandura. Era um romano. Envergava uma toga branca de tecido luminescente, com uma faixa azul celeste a contornar-lhe a cintura. Seu rosto tinha uma expressão serena e leve sorriso bailava-lhe nos lábios. E coisa curiosa, nas mãos trazia um pergaminho escrito com letras e bordas douradas que eu não conseguia ler. A presença dessa entidade encheu-me o coração de alegria e emoção. Sabia que éramos conhecidos de épocas remotas, embora não me lembrasse de quando. Respeitoso, agradeci mentalmente a visita que tanto me reconfortava. Quando o nobre visitante começou a falar, sua voz fez reacender em mim imensa saudade de algo que ficara perdido no tempo. Tudo está indo muito bem. Não exijas demasiadamente de ti mesmo. A evolução é produto do próprio esforço e que só o tempo concluirá. Estamos juntos desde eras remotas, meu filho, e continuaremos unidos pela eternidade. Não desanime, seja qual for a dificuldade. Confia sempre e prossegue lutando e servindo. Aproveita o momento que passa e a oportunidade que surge radiosa em teu caminho para reparar erros do pretérito e refazer ligações com velhos companheiros de romagem terrena. Logo terás a resposta para tuas indagações, que o Senhor da vida te proteja e ilumine sempre. Parou de falar. Ansioso, eu desejava perguntar quem era ele, onde nos teríamos conhecido, quais nossos vínculos, mas não conseguia articular palavra. A emoção era intensa e um nó na garganta impedia que falasse. Do mesmo modo como havia chegado, afastou-se repentinamente, diluindo-se sua imagem aos poucos como poeira cósmica. As lágrimas voltaram a cair abundantes, agora porém de felicidade. Um grande bem-estar inundava minha alma. Sabia que teria de lutar e lutaria. Ânimo renovado, repassava as palavras que a nobre entidade proferira, ultimamente compreendendo o que me competia fazer. Quanto aos companheiros do passado, nada poderia fazer no momento, evidentemente. Teria que esperar que surgissem para as reparações e entendimentos necessários. Todavia, outras coisas poderia fazer no presente. Procuraria Gustavo e Hassan para tratá-los de forma diferente, modificando assim minha conduta sob os ditames da fraternidade legítima. Novamente, elevei meus pensamentos de gratidão a Deus pela ajuda inesperada que me proporcionara na presença desse amigo de altas esferas. Logo, brando sono dominou-me e adormeci tranquilo e feliz. Capítulo 13. Visita inesperada. Utilizando o tempo de que dispunhamos, procurávamos adequar as atividades para atender a todas as áreas com as quais nos comprometemos. Assim passamos a visitar a casa de José Domingos periodicamente. Era com grande prazer que víamos as mudanças que se operavam em Viviane. Cheia de desejo de servir, dedicava-se à família com carinho e determinação. Algo dentro dela promovera alterações profundas. Basicamente, permanecia a mesma, contudo se tornara mais mansa, mais compassiva e mais amorosa. Havíamos estabelecido um plano de ajuda à família Morgado. Nesse dia, quando chegamos, Marilda terminava os cuidados com o irmão e preparava-se para buscar mais serviço na casa de Dona Benedita, para a qual estava trabalhando como tinha se proposto.
Adriana e eu a acompanhamos. Os outros permaneceram ao lado do enfermo. Dona Benedita a recebeu com satisfação. Que bom vê-la, Marilda. Como vai o Zé? Vai bem, Dona Benedita, obrigada. Vim saber se a senhora tem serviço para mim. Graças a Deus que você veio, minha filha. Estou cheia de costuras e ainda bem que tenho você para me ajudar. Sente-se e espere um minuto, vou buscá-las. Marilda acomodou-se contente. Dona Benedita tinha um condão de transformar sua atitude generosa, fazendo com que parecesse que Marilda é quem lhe prestava um favor, e por isso também lhe era grata. Enquanto aguardava, relanceou os olhos pelo ambiente. Sobre uma pequena mesa lateral havia um livro. Por nossa sugestão, a jovem aproximou-se, tomou nas mãos, leu o título, O Evangelho segundo o Espiritismo. Interessada, sentou-se novamente e começou a folheá-lo, abrindo ao acaso. Diante de seus olhos, surgiram as palavras do Cristo que abrem o capítulo 6 desse livro admirável. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo e aprendei comigo que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. As palavras de Jesus ecoaram em sua alma sedenta de consolação, causando-lhe intenso bem-estar. Continuou lendo. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres amados, encontram consolação e fé no futuro, em a confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: Vinde a mim todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Estava tão interessada na leitura que nem percebeu que Dona Benedita voltara e estava esperando, ao seu lado com a sacola de roupas na mão. Um tanto constrangida, Marilda desculpou-se. Desculpe-me, Dona Benedita. Não deveria ter mexido em suas coisas, mas este livro chamou minha atenção e não pude resistir. A dona da casa sorriu compreensiva. Não tem importância, Marilda. Se estiver interessada, pode levá-lo. Posso mesmo? Muito agradecida, Dona Benedita. Fiquei surpresa. Não sabia que a senhora se interessava por religião. É que nunca tivemos oportunidade de conversar sobre o assunto. Sou espírita. Espírita? Surpreendeu-se a outra. Sim. Sabe o que é a doutrina espírita? Não. Pois então, lê este livro e depois conversaremos com mais calma. Marilda agradeceu novamente e despediu-se, levando as roupas e o livro de encontro ao coração. Estávamos satisfeitos com o andamento do caso. Chegando em casa, logo começou a trabalhar. Dona Benedita era patroa compreensiva, mas tinha urgência no serviço. Deixamos nossa amiguinha entregue às suas tarefas e aproveitamos o tempo para fazer outra visita. Acompanhando Henrique, dirigimos a uma movimentada rua no centro da cidade, parando defronte do consultório do Dr. Vinícius. Ele estava atendendo e na sala de espera encontrava-se 3 pessoas aguardando. Entramos. A um canto da sala pusemos a observar seu trabalho. Era um profissional sério, competente e criterioso. Entre uma consulta e outra, porém, percebemos seu pensamento preocupado. Desde alguns dias, instalara-se-lhe na mente o desejo de rever um antigo paciente. Havia anos que não tinha notícias dele, mas se lembrava de que muitas vezes em sonhos ele lhe aparecia ou acusava de alguma coisa. Nos últimos dias isso não mais ocorrera, mas lhe ficara o desejo de saber o que era feito dele. O nome do cliente, José Domingos Morgado. Mente racional, sempre direcionada para a ciência, Vinícius não entendia o que estava acontecendo. Seu amigo Orlando, adepto do espiritismo e a quem confidenciara a estranha situação e o mal-estar que sentia, aconselhou a ir a um centro espírita, pois estava precisando tomar passes. Vinícius riu na cara dele. Não acreditava nessas coisas sobrenaturais. Achava que eram crendices, superstições do povo ignorante. Quando terminou os atendimentos, nos aproximamos e Henrique sugeriu-lhe que fosse visitar o antigo cliente. Mas agora? Pensou em voz alta, sem se dar conta de que estava a conversar com alguém. Por que não? Suas consultas terminaram por hoje. Aproveite a oportunidade, não deixe o tempo passar em vão. Aceitando a sugestão, ele murmurou, bem lembrado:
Acho que vou agora mesmo. Chega de adiar. Vou procurar a ficha e ver o endereço. Certamente ainda estará em nosso arquivo. Logo com o papel na mão em que anotara cuidadosamente o endereço, ele tirara o carro da garagem e dirige-se a bairro miserável da periferia. Mal sabia ele que não estava só. Junto dele seguíamos todos nós, aboletados no veículo. Chegando ao endereço, Vinícius bateu na porta e logo uma mocinha veio abrir. Era Marilda. Boa tarde. Cumprimentou ele, sem saber que desculpa dar para sua presença ali. Ao vê-lo parado na porta, Marilda, que já o tinha visto na rua, reconheceu e sorriu, estendendo-lhe a mão efusivamente. Doutor Vinícius, que prazer. Entre, por favor. Ela não perguntou a razão da sua visita, mas ele sentiu necessidade de justificar-se. Sabe, vim atender um paciente aqui perto e lembrando-me de José Domingos, que gentileza sua, venha. Vou levá-lo até o quarto do meu irmão. Como é seu nome, Marilda? Mais tranquilo pelo acolhimento da mocinha, o médico acompanhou. Chegando ao quarto do enfermo, sentiu o coração se confranger ao ver o rapaz estirado no leito. Como ele está passando? Perguntou. Bem, saúde é o que não lhe falta, não é, José Domingos? O rapaz olhou o homem à sua frente e o reconheceu. Grunhiu, virando a cabeça para a parede, como sempre fazia quando estava descontente. Vim visitá-lo, José Domingos, como vai? E voltando-se para Marilda, perguntou. Alimenta-se bem? Sim. Estamos em dificuldades, mas para ele, pelo menos, nunca falta comida, falou com orgulho. O médico entendeu. Pelo estado precário da habitação, percebeu que deveria faltar dinheiro para as necessidades básicas de sobrevivência. Abriu a maleta, tirou o estetoscópio e começou a examiná-lo. O paciente agora estava intrigado. Dorme bem? Não muito, doutor. Acorda várias vezes por noite. Acho que tem pesadelos. Nestes últimos dias, porém, está dormindo melhor. Terminado o exame, Vinícius tirou da maleta uma pomada, entregando-a para Marilda. Passe esta pomada após a higiene nos locais das escaras. Vai amenizar os sofrimentos dele. Antes de sair, inclinou-se para o doente, afagando-lhe os cabelos e disse com gentileza. José Domingos está bem. Virei outras vezes visitá-lo. Se precisarem de alguma coisa, me procurem. Marilda agradeceu, mas um pouco constrangida explicou. Doutor Vinícius, não temos com que pagar-lhe. Não se preocupe, Marilda, não terão que pagar nada. A propósito, onde estão seus pais? Mamãe está trabalhando e papai está procurando emprego. Está desempregado, sim. Entregue-lhe meu cartão e diga para me procurar. Talvez possa arranjar-lhe alguma coisa. Que Deus o abençoe, doutor. Qualquer serviço serve. Despediram-se. O médico deixou aquela humilde casa aliviado. Interiormente sentia enorme bem-estar, sensação agradável de dever cumprido, como se tivesse realizado algo que há muito deixara por fazer. Um estranho sentimento de que laços mais profundos uniam ao enfermo passou a dominar-lhe o íntimo. Voltaria outras vezes. Um grande desejo de auxiliar a família Morgado, tornando-lhe a vida mais fácil, acudia-lhe à mente. A figura daquela mocinha, uma menina ainda, cuidando do enfermo, comovera profundamente. Sentia-se bem junto dela. Assim, com pensamentos altamente positivos, retornou ao seu lar. Na casa dos Morgados, Marilda, por sua vez, também se emocionara com a visita do médico. Percebera que José Domingos o olhara com desconfiança no início, mas a atitude do visitante, sincera e digna, demonstrando carinho e interesse, o vencera. No final, Zé já estava mais sereno. Agradecendo a Deus, Marilda abriu o Evangelho e começou a ler em voz alta para o irmão. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. À medida que lia, José Domingos se foi aquietando, parecendo prestar atenção nas palavras até adormecer. Nós, na espiritualidade, estávamos satisfeitos. Tudo caminhava segundo o previsto, certos de que tudo estava em paz, e após orarmos em conjunto, partimos, deixando Jeremias como guardião da família.